Meninas, meninos, bom dia, saudações a todos. Vamos dar continuidade então com as nossas atividades, averiguando agora industrialização em escala mundial, nossa primeira aula de distribuição espacial da indústria no mundo. Nós já vimos isto na forma de texto, agora a gente tem o formato gráfico, a gente tem o formato do mapa, que são as diferentes modalidades de industrialização entre os países do mundo. Temos aqui os países de industrialização clássica, que nós vimos na primeira aula de industrialização, são os países que têm industrialização no modelo da primeira revolução industrial, que tem uma industrialização que está ligada a uma série de transformações mais amplas na sociedade, com o avanço da democratização, com o avanço da afirmação dos direitos individuais, que reestrutura uma sociedade que era, grosso modo, denominada de antigo regime, para uma nova sociedade que se caracteriza dentro do modelo liberal-democrático adequado a esta maturação do capital na sua forma industrial. Que países são estes? Estão aqui no mapa: industrialização clássica, países da Europa Ocidental, os Estados Unidos. Temos ainda em industrialização no século XIX a chamada Via Prussiana. São países que estão ligados ao modelo do limiar da primeira revolução industrial, dos limites da primeira revolução industrial. Mas estes países se industrializaram mais tardiamente por uma série de fatores históricos políticos. É o caso do Japão, é o caso da Alemanha. Esses países então precisaram de um catalisador do processo de industrialização. A instaurada burguesia industrial vai se apoiar em um Estado forte, centralizador, que potencializará no final do século XIX, no início do século XX, a atividade industrial. Temos ainda os países de industrialização planificada. Então notem, eles não são socialistas hoje, mas eles se industrializaram durante o período do socialismo. E por que planificada? Porque em socialismo, ao longo do século XX, todos os meios de produção, a produção agropecuária, a produção industrial, o sistema financeiro estava nas mãos do Estado, que desenvolvia planos, daí a denominação planificada, planos de desenvolvimento econômico. Então a gente diz economia planificada ou centralmente planejada, dá tudo na mesma. São os países como a União Soviética, hoje Rússia, as antigas repúblicas soviéticas, agora países independentes, e os países da Europa Oriental. Notem que a China é um país que é socialista a partir de 1949 e se mantém desta forma, formalmente pelo menos, até a atualidade. Mas a China está inserida na nossa última classificação de industrialização periférica, industrialização mais tardia ainda e junto a países de menor desenvolvimento econômico, principalmente na segunda metade do século XX, onde a China se insere mais ainda. Os tigres asiáticos, países industrializados do continente africano e em especial a industrialização aqui da América Latina. Tínhamos visto isto mais superficialmente lá na nossa primeira aula de indústria e agora de forma um pouquinho mais aprofundada e com o recurso do mapa, com a distribuição destes países no mapa. Avançando, vamos começar então com a nossa industrialização periférica, caracterizando então alguma atividade industrial, diferentes atividades industriais, junto a essas categorias que nós vimos no slide anterior. Por industrialização periférica, então os países que se industrializaram durante o século XX, na segunda metade do século XX, países de industrialização, mas que são da periferia do sistema, são países subdesenvolvidos. Nós encontramos então os países latino-americanos. Na verdade, desde o comecinho do século XX, começava uma lenta, uma bem lenta industrialização nestes países latino-americanos, como é o caso do México, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, seguindo então de norte para sul. Essa industrialização estava ligada a um empresariado nacional que passava a utilizar agora as exportações primárias, que esses países sempre fizeram e fazem até hoje, mas com reinvestimento em um outro setor econômico, que é a produção industrial. Desde as primeiras décadas do século XX, entretanto, este processo de industrialização vai criar um novo grupo político na sociedade, a burguesia industrial, que, não deixando de guardar alguma semelhança, não é o mesmo processo, alguma semelhança com a Via Prussiana, vai se embasar no Estado, vai eventualmente se embasar no Estado como um elemento potencializador do desenvolvimento dessas atividades. Daí o Estado,
viabilizaram uma política econômica de industrialização nas primeiras décadas do século XX. É o caso, por exemplo, aqui no Brasil, do Vargas a partir dos anos 30, e a gente tem fenômenos análogos na Argentina, no México, no governo Cárdenas, no México, no governo Perón, na Argentina. Nos anos 50 é que a gente chega àquilo que eu falei anteriormente, avanço mais rápido da industrialização na periferia. Já havia toda uma série de bases institucionais, infraestruturais das décadas anteriores para a industrialização. Então, as multinacionais instaladas a partir dos países centrais, países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, têm condições de migrar e se instalar também nestes países periféricos, em alguns países periféricos como estes. Daí a chegada das multinacionais nos anos 1950, que vai acelerar muito significativamente este processo de industrialização. Notem então que a industrialização da América Latina é uma industrialização tardia, com raízes na primeira metade do século XX e que avança mais significativamente depois da Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX. É uma industrialização que demanda 3 agentes de industrialização, que são o Estado, criando essas infraestruturas produtivas, o empresariado nativo do país, argentino, brasileiro, venezuelano, mexicano, e a chegada das multinacionais estrangeiras. Então, um agente fundamental desse processo de industrialização foi o Estado. Entretanto, a partir do Consenso de Washington, em 1989, e com o avanço do neoliberalismo sobre a América Latina, temos aqui, anos 90, neoliberalismo, que preconiza a retração do Estado na economia, deslegitima o caráter administrativo, agente do Estado na economia, havendo, portanto, um forte processo de privatizações de concessões que reduz a interferência do Estado na economia, tirando um desses pés do tripé de industrialização. O Estado, então, retrai a sua participação. Se nós averiguamos a industrialização na América Latina, vejamos nos tigres asiáticos, também a industrialização periférica. Nos anos 1960 e 70, investimentos americanos e japoneses, mas por que Estados Unidos e Japão estavam fazendo investimentos em países como Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul? Notem que eu disse países e isto é uma expressão pouco precisa. Coreia do Sul é um país, sim. Hong Kong era, à época, uma possessão britânica, era uma cidade de soberania britânica e no final dos anos 90 voltou a ser uma localidade de soberania chinesa. Hoje Hong Kong pertence à China, então Hong Kong nunca foi um país. Taiwan também. Taiwan tem reconhecimento internacional como país em por volta de 20 países do mundo. Digamos aí, 10% dos países do mundo reconhecem Taiwan como um país. Então, eu não diria que Taiwan é propriamente um país reconhecido no sistema internacional. Singapura é um país, é uma cidade, mas é um país. Então, a denominação tigres asiáticos serem países não é uma denominação das mais precisas. Mas, independentemente dessa questão de ordem política internacional, por que haver investimento nessas localidades? Anos 1960, Guerra Fria, havia a iniciativa americana de investir, fortalecendo o capitalismo nessas periferias da Ásia, nesses limites da Ásia, onde havia uma expansão de regimes socialistas, como por exemplo na China, na Mongólia, que no caso seria a Ásia Central, na China, na Península Coreana, na Península da Indochina e assim sucessivamente. Deu os investimentos americanos para deter a expansão do socialismo nessas regiões, especialmente durante a Guerra do Vietnã. Daí fortes investimentos americanos, principalmente em Hong Kong e na Coreia do Sul, com vistas à sustentação do esforço de guerra dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Agora, se estes dois são fatores geopolíticos de investimento, então investimento por uma questão política internacional, há também um fator econômico. Se nós estamos nos anos 1960, o capitalismo já está ganhando um formato mundializado nas suas estruturas de produção. Até a Segunda Guerra Mundial, só os países centrais é que tinham de fato produção industrial, os países periféricos não.
Agora, muitos países periféricos dão margem para a absorção de indústrias dos países centrais e com vantagens. Vantagens principalmente de menores custos de produção, tendo em vista a possibilidade de superexploração do trabalho. Daí a instalação destas indústrias não cumprir apenas um viés político ou geopolítico, por exemplo, deter a expansão do socialismo. É vantajoso economicamente para o investidor industrial se instalar nestes países periféricos, como é o caso dos países latino-americanos, como é o caso dos tigres asiáticos, com vistas à redução dos custos de produção, o maior rendimento junto a esta produção industrial. Mas os tigres asiáticos fizeram uma coisa bastante peculiar. Dada essa tão intensa superexploração do trabalho, mal há mercado interno para a produção, o que não tem maiores problemas para o investidor estrangeiro. Ele não quer vender a produção para o mercado interno. Ele demanda a exportação da produção. Então, os tigres asiáticos receberam fortes investimentos estrangeiros, com vistas, entre outros, à superexploração do trabalho, para exportar a produção, o que gerou fortes saldos comerciais nestes países. Estes saldos, nos anos 1980, 90, passaram a ser investidos pelos tigres asiáticos em uma dinamização da atividade econômica, na formação de novas instituições, na qualificação de força de trabalho, possibilitando então novos empreendimentos que trabalham com mercadorias de muito alto valor agregado, como é o caso de empresas como a Hyundai, como é o caso da Samsung, que demandam força de trabalho de alta qualificação. Daí os investimentos dos tigres asiáticos no setor de educação, formando esta força de trabalho de alta qualificação. Havendo então essa dinamização econômica e social nos tigres asiáticos, eles não estão mais sujeitos à superexploração do investimento externo industrial. Então, setores que tradicionalmente investiam nesses tigres asiáticos, é o caso da indústria têxtil, a indústria de brinquedos, eletroeletrônicos simples, não vão mais fazer investimentos nestes países, tendo em vista uma força de trabalho tão qualificada e cara, tendo em vista essa dinamização econômica. Os investimentos, então, migram para outros países da região. Esses investimentos de superexploração do trabalho migram para Indonésia, Filipinas, Vietnã, que passam a ser denominados hoje de novos tigres asiáticos. Se vocês entenderam isto, nós precisamos introduzir uma diferenciação nessa industrialização entre América Latina de um lado e tigres asiáticos de outro. O investidor estrangeiro foi muito importante nesse processo de industrialização nas duas regiões, aqui nos tigres asiáticos, como nós acabamos de ver, e com essas multinacionais na América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, aqui na América Latina, a produção que era feita pelo empresariado nativo, o empresariado do país, ou pelas multinacionais estrangeiras que se instalaram, voltavam a sua produção para o próprio mercado interno. Então nós chamamos a industrialização latino-americana de substitutiva de importações, enquanto a industrialização dos tigres asiáticos nós chamamos de plataformas de exportação, porque o mercado é externo, a produção era para exportação. Tranquilinhos? Avançando com as regiões industriais antigas, então agora com os países de primeira revolução industrial, de industrialização clássica. No nosso mapa da apostila aparecem algumas regiões industriais em países da Europa Ocidental, algumas das mais antigas do mundo. E para os Estados Unidos eu destaquei esta área, que tradicionalmente é chamada de Manufacturing Belt, mas que nós podemos denominar hoje de Rust Belt, de Frost Belt, ou como eu coloquei aqui, Snow Belt. São áreas de industrialização em países hoje de alto desenvolvimento socioeconômico, mas são áreas muito antigas. Estas áreas são de industrialização na primeira revolução industrial e, portanto, elas tinham linhas de montagem como a de automóveis na transição para a segunda revolução industrial. Linhas de montagem, indústrias ligadas à siderurgia, à metalurgia básica, que estão enraizadas lá na primeira revolução industrial. Será que esses setores industriais que trabalham com mercadorias finais de muito baixo valor, que trabalham com uma força de trabalho que não precisa ser qualificada, será que esses setores vão continuar instalados nestas regiões?
Não. Eles vão fechar as suas linhas de montagem nestes países, nessas antigas regiões industriais, e vão se mobilizar para outros países, como nós vimos no slide anterior, para a América Latina, para os tigres asiáticos, aonde pode ser feita uma muito mais fácil superexploração do trabalho, superexploração do território. E, portanto, nessas antigas regiões industriais, os países centrais, há um processo de desindustrialização. A atividade industrial perde força, perde importância, perde participação na geração do PIB nestes países centrais. Isso não significa decadência econômica em geral para essas regiões, porque essas regiões passam por terciarização da economia. Então a economia transita do setor primário para do setor secundário, indústrias, para o setor terciário. Vamos ver a ideia, por exemplo, de sistema financeiro, bolsas de valores. Algumas das mais importantes bolsas de valores mundiais estão nesta região dos Estados Unidos. Nós temos sedes de grandes empresas, inclusive financeiras, bancos, nesta região. Essas regiões europeias têm, na atualidade, um forte apelo turístico. São atividades econômicas que movimentam enormes somas e ligadas ao setor terciário da economia. Daí nós temos então desindustrialização com terciarização da economia, mobilização de indústrias tradicionais para outros países pobres, o que não deixa de gerar desemprego industrial e uma pressão política de extrema-direita. Na atualidade, nós temos um crescimento da extrema-direita europeia, da extrema-direita americana, na figura da, por exemplo, AfD, a alternativa da Alemanha, partido político de extrema-direita alemão, do próprio presidente Trump, que se coloca à direita, como republicano que é, frente aos democratas, que seriam lidos mais à esquerda no espectro ideológico. Dentro do Partido Republicano, o presidente Donald Trump frequentemente é colocado também mais à direita no espectro ideológico. E tudo isso está dado em grande parte pela mobilização que esses setores de direita, extrema-direita conseguem fazer junto a um eleitorado que sofre hoje com desemprego industrial nestas regiões. Tranquilinhos? Agora notem que os mapas ainda são bem parecidos. Esse mapa é o mesmo da Europa, o mesmo mapa americano, mas vejam bem, eu selecionei outras partes, eu não selecionei mais o Snow Belt, eu selecionei o Sun Belt no sul e no oeste dos Estados Unidos. E também os tigres asiáticos que a gente viu no slide anterior, a 2 slides, porque são regiões que hoje também se comportam dentro de uma lógica de novas regiões industriais. Se nós temos nessas regiões industriais europeias linhas de montagem automotivas que tendem a fechar e reabrir em países pobres, nós temos também nessas regiões europeias a produção de aeronaves da Airbus e, portanto, há uma transição dessas antigas regiões industriais para atividades ligadas à terceira revolução industrial. Nos Estados Unidos, que tem um território bem mais extenso, nós encontramos isto dentro do Snow Belt. O Snow Belt passa assim por desindustrialização e, ponto final, terciarização da economia, porque as novas indústrias da terceira revolução industrial estão instaladas principalmente na costa oeste e no sul dos Estados Unidos, na região que nós denominamos de Sun Belt, inclusive Vale do Silício, aqui na Califórnia. E como nós vimos então no slide de tigres asiáticos da América Latina, no caso os tigres asiáticos, dinamizaram muito significativamente as suas economias desde os anos 1980 e 1990, não apenas os tigres asiáticos que eu destaquei aqui neste mapa, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, que ficaria aqui mais ao sul, que não aparece no nosso mapa. Não apenas os tigres asiáticos, como a China também. A China hoje é o país asiático de maior valor de exportação de produtos industrializados de alta tecnologia. Então aquela ideia de produto coreano de baixa qualidade é uma idiotice. A ideia de produto chinês de baixa qualidade é outra idiotice. Quem é o país da Ásia que hoje exporta o maior valor de produtos industrializados de alto valor tecnológico? É a Coreia do Sul? Ou talvez seja o Japão? Não. Acima destes dois é a China. Então são países que transitaram de uma industrialização
precária, de baixo valor, de baixa qualidade, de baixa competitividade, mas hoje estão na posição oposta, com uma atividade industrial de alta competitividade, inclusive em setores de alto desenvolvimento socioeconômico, de alto valor tecnológico. Daí nós temos uma industrialização da terceira revolução industrial, com a formação de tecnopolos que demandam universidades, centros de pesquisa, trabalho de alta qualificação, produzindo mercadorias de alto valor agregado. Vejam, universidades, centros de pesquisa. Para um país transitar para este modelo, que aqui no Brasil as pessoas adoram elogiar a Coreia do Sul, o que precisa ser feito? Será que apenas a força de vontade resolve? Não, não resolve. São necessárias políticas públicas, políticas de, por exemplo, formação massiva de força de trabalho de alta qualificação, o que se dá com investimento em educação, o que se dá com investimento em educação de todos os níveis, formação básica para a formação de força de trabalho de caráter, por exemplo, técnico de qualificação média, mas não apenas, porque você não acessa a formação superior sem a formação básica, e daí os investimentos também em formação superior, que formam então a força de trabalho de alta qualificação, que inclusive trabalha nos centros de pesquisa e que produz novas tecnologias. Se o país não faz os maiores investimentos institucionais nesses setores de educação, então este país se atrasa do ponto de vista tecnológico, econômico, político e geopolítico, fica então fadado à periferia do sistema internacional. Para finalizar, nós temos então o que a apostila chama de nova divisão internacional do trabalho. Eu estou realmente muito cansado dessa expressão, né? Porque se nós fôssemos contar quantas novas divisões internacionais do trabalho nós temos, devem ter mais de umas 50. Então, como é a divisão internacional do trabalho que se estabelece depois da década de 1950? Então, vejam, eu não estou usando, né, o adjetivo nova, né? Eu estou trabalhando com a ideia de cronologia. Então, a partir dos anos 1950 a 60, como se reorganiza a produção e o consumo em escala mundial. Nós temos ainda países desenvolvidos ou ricos de um lado, países subdesenvolvidos ou pobres de outro, que fazem aquele trânsito comercial que nós conhecemos, os produtos primários que vêm para cá, os produtos de valor industrial que vêm para cá, tá certo? Mas é criada uma característica a mais aqui, veja, um grupo de países a mais aqui, que são os países subdesenvolvidos industrializados. Então são esses países como os países latino-americanos, são os tigres asiáticos, né, é o Egito, é a África do Sul, que passam a ganhar em atividade industrial a partir dos anos 1940, 50, 60, apesar de serem ainda países subdesenvolvidos, tá certo? Se nós aprofundássemos um pouquinho o nosso esquema, aqui nós temos a área ainda central do sistema internacional, porque como a gente viu há pouco, no contexto atual, são necessários altos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, para que o país possa se colocar na vanguarda econômica e, consequentemente, política, geopolítica mundial. E quem faz estes investimentos? É os Estados Unidos, é a França, a Alemanha, o Japão, hoje crescentemente a China, também a Coreia do Sul, que se comportam como países que estão dentro de um contexto de maior centralidade do sistema internacional e, portanto, apesar destes países subdesenvolvidos absorverem atividade industrial, eles ainda estão se comportando, eles ainda estão inseridos dentro do contexto de subdesenvolvimento, tá certo? E, inclusive, a apostila coloca, e é uma expressão bastante usual, não está errado, mas é problemática, a expressão emergente. Particularmente, eu não gosto dessa expressão. Eu me lembro de uma velha questão do vestibular da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que pedia para o aluno exatamente criticar esta noção de emergente. Essa noção é de fundo eufemístico, ela tenta disfarçar uma determinada situação. Lá está o pobre, ele mal tem recursos para se manter diariamente. Não, ele não é um pobre, ele é em vias de enriquecimento. Não, ele não é em vias de enriquecimento, ele é
pobre. Estes países são subdesenvolvidos. Estes países não são emergentes. Então essa denominação, ela tem a marca do eufemismo, da ideologia, disfarçando uma determinada situação. Como a gente poderia trazer essa ideia para a prática? Ora, o Brasil tem uma crescente atividade industrial, mas essa atividade industrial é dependente de tecnologia estrangeira. E, inclusive, aqui no Brasil, recentemente, os setores nativos, que tinham maior apelo do ponto de vista tecnológico e inserção internacional, foram quebrados ou foram comprados pela iniciativa privada estrangeira mundial. É o caso, por exemplo, da construção civil brasileira, que estava se comportando como um grande jogador da economia mundial. Por exemplo, a Samsung coreana, a Coreia do Sul, que é um país tradicionalmente subdesenvolvido, mas a Samsung passou a se colocar como um grande jogador neste setor de alta competitividade internacional, através do qual ela passa a competir com, por exemplo, a Apple dos Estados Unidos. O Brasil estava fazendo a mesma coisa com a construção civil, com as empreiteiras brasileiras, colocando as empreiteiras brasileiras para jogar em pé de igualdade com as empreiteiras chinesas, alemãs, italianas, americanas, mas isso foi quebrado recentemente. Nós tínhamos um empreendimento de formação estatal que foi privatizado nos anos 90, chamado Embraer, produção de aeronaves, mercadorias industriais de muito alto valor agregado. Agora, não apenas houve a privatização da Embraer nos anos 1990, como, na atualidade, a Embraer está em processo final de venda para a Boeing e, portanto, ela não é mais administrada em termos nativos aqui no Brasil. O sistema financeiro brasileiro, ele é fortemente internacionalizado, ele é dependente de fluxos financeiros externos. Então nós não temos uma autonomia política, econômica, tecnológica efetiva aqui no Brasil. Então será que nós podemos nos colocar como emergentes? Estamos transitando para? Não. No contexto atual nós não estamos transitando para lugar nenhum, nós estamos cristalizando a nossa condição de periferia do sistema. E daí a expressão emergente acaba sendo colocada de uma maneira equivocada. Tranquilinhos? Então um aprofundamento da ideia de emergente. Então são países que se diferenciam de países subdesenvolvidos tradicionais, certo? Mas toma cuidado, porque no contexto atual eles não estão transitando para nada de bom, eles ainda estão cristalizados na condição de sujeição às demandas, às necessidades dos países centrais. Bem, era o que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Se não ficou, vocês já sabem, podem me acessar através das redes sociais, do Facebook, do Instagram, a gente troca uma ideia, tá certo? É isso por hoje, boa sorte para todos.